Regozai-vos e maravilhai-vos, pois vossos olhos viram a salvação. A desejada das nações está entre seu povo, e está chamando a todos os que têm fome e sede de justiça. Ela criou céus novos e terra nova. Ela é o tabernáculo de Deus com os homens por toda a eternidade. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Toda honra e toda glória seja para nosso Deus, pois tirou toda lágrima, dor e morte. As primeiras coisas passaram, e eis que todas são feitas novas em Cristo Lisbete. O grande eu sou. Recebamos ao Deus eterno, Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia. Saudações a todos os nossos filhos espirituais, nascidos do ventre espiritual de Deus Mãe. Esses filhos fiéis que honram aos seus pais espirituais Melquisedeque e Lisbete e nos respeitam, fazendo tudo o que nos agrada. A vocês agrada escutar bem os detalhes para poder alcançar maturidade, e por isso entendem o que fala, a sabedoria personificada. Vão crescendo comigo e entendem a linguagem angelical de Deus, que é a sabedoria que somente é entendida pelos que alcançaram maturidade. E não é deste século, porque nenhum dos homens que morrem entenderam ou entendem a minha sabedoria. São homens mortais que não conhecem a Deus nem os seus mistérios. A morte é normal para eles e sabem que esse é seu destino final. Mas nossos filhos têm uma melhor esperança, porque estão escutando a Deus expor o mistério de sua sabedoria, que esteve escondida, e a destinamos para a nossa glória desde a eternidade. E até agora, nenhum dos homens que estiveram no mesmo século com Cristo entenderam, porque se tivessem me entendido, nunca teriam crucificado em suas mentes a Senhora de Glória. E se não me conheceram ou entenderam, é porque não se interessaram em conhecer-me nem entender-me, como se repete hoje em homens insensatos. E negar a Cristo Lisbete é a maior insensatez que poderiam fazer na vida. A mãe espiritual de multidões está presente outra vez, buscando salvá-los com a sabedoria oculta de Deus, que é a imortalidade que o homem tanto busca e anela. Mas não querem crer em mim, mas sim creem em qualquer coisa e fazem o que for para tentar estender suas vidas aqui na Terra. Inclusive, gastam uma fortuna congelando os mortos, buscando desesperadamente formas de ressuscitá-los algum dia, quando eu tenho a receita que necessitam para não morrer e viver eternamente, e não querem. A entrego livremente e ainda assim não querem saber nada sobre o verdadeiro Deus, simplesmente porque os obriga a viver uma vida de ordem e retidão ante o Deus que está vivo. Se entendessem que eu sou sua melhor amiga e que ninguém demonstra mais amor que eu, porque dei minha vida para que pudessem conhecer a Deus de verdade e pudessem vencer a morte para viver eternamente. Estou facilitando para vocês para que procurem entrar pela porta estreita enquanto podem, porque lhes digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não esperem até depois, quando Deus Pai Melquisedeque, o pai de sua família espiritual, se levantar e fechar a porta, e estando fora, comecem a chamar à porta dizendo: Senhor, Senhora, abram-me a porta. Porque em verdade te digo que te responderemos: não te conheço, nem sei de onde vens. Porque Deus Pai não reconhece a ninguém que não tenha nascido de novo em espírito e água, e que não esteja colado à sua vinha, sua esposa, Cristo Lisbete. Por isso eu não me canso de repetir tantas vezes: não demore para aproximar-se confiadamente ao meu trono da graça, para que ache oportuno socorro. Agora é o momento oportuno. Busquem a Deus Melquisedeque Lisbete, agora que estamos perto. Enquanto a porta está aberta, procure entrar, para que não fique sem poder entrar na terra prometida, onde poderá entender a profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus. Não quero que fique de fora. E para que isso não aconteça,
Estou te falando hoje. Eu sou Cristo Lisbeth, e vim para cumprir a vontade de meu amado esposo, Deus Pai Melquisedeque. Não me interessa se você pensa que o que eu falo é uma blasfêmia ou heresia. O que me importa é que se você está disposto a fazer a vontade de Deus, você reconhecerá que meu ensinamento, sim, provém de Deus e que não falo por minha própria conta. Se não quer crer em minha palavra, as obras de minhas mãos falam por si próprias. Amém, aleluia. No tema de hoje intitulado A pluma mentirosa dos escribas e fariseus, mostraremos mais evidências sobre o que verdadeiramente aconteceu no passado com Cristo e como é que tudo o que aconteceu naquele tempo tem sentido para nós hoje, já que estamos vivendo nos últimos dias com Cristo mais uma vez, e aquele que não conhece bem a história tende a cometer os mesmos erros que os fariseus e escribas. Mas com minha ajuda e direção, terão o privilégio de não repetir o que fizeram os príncipes daquele século, que nem sequer quiseram saber que Maria era o Cristo daquele tempo, e a desprezaram em suas mentes, chamaram-na de blasfema, quando Deus Pai foi quem saiu ao seu encontro, a escolheu para salvar aos homens, e ela só queria compartilhar as boas novas com todos eles, mas a mataram injustamente. Quando Cristo fala sobre os dois fundamentos e compara os que escutam sua palavra e a cumprem como um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha e nunca caiu, e ao que não faz isso, como a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia e teve grande ruína, ela está dizendo que os escribas são como aquele que escuta a sua palavra e não a cumpre. Por isso diz em Mateus 7, 28 e 29. E quando terminou Jesus estas palavras, falando sobre os dois fundamentos, o povo se admirava de sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Claro que eu não ensino como os escribas, porque estes homens são mentirosos. Logo, todos os que pregam hoje terão que deixar de falar de Deus, porque o que estão dizendo são mentiras. Eles escutam a palavra e não a cumprem. E, portanto, não escrevem o que ouvem. Com sua pluma mentirosa, mudam as leis que Deus escreve em seus corações, suas mentes, e essas leis são dadas aos homens através de Cristo, a palavra feita carne. E quando menciono a pluma mentirosa dos escribas e fariseus, estou me referindo às mentes dos homens que escutam a Cristo falar e depois, em suas mentes, mudam o que escutaram, para que os demais conheçam uma mentira, ao invés da verdade, porque não lhes convinha o que Cristo falava. Eu digo tudo o que ouço de Deus Pai Melquisedeque, e sou fiel em não falar por minha própria conta. Deus Pai Melquisedeque foi quem me enviou, e eu falo somente como ele me ordena. Alguns me criticaram porque eu leio meus manás de um teleprompter, mas eu não faria de outra maneira, porque é assim que demonstro minha lealdade a Deus Pai. Ele me diz escreve e eu escrevo. E o que ele me diz para escrever, isso eu leio para assegurar-me de dizer exatamente o que ele me disse que dissesse. É por isso que falo como se tivesse autoridade, porque tenho. Deus Pai me deu a autoridade para falar e ninguém mais deveria falar, só eu. Diferentemente de todos esses pregadores que falam por sua própria conta, e o que sai por suas bocas é puro lixo inventado. Quando escuto falarem tantas bobagens que eles acham que são revelações de Deus, dou risada, porque eu sei que Deus Pai Melquisedeque jamais falaria desta forma. Deus Pai não pediu a nenhum destes homens infiéis que falem em seu nome, mas eles enchem a boca de vãs filosofias e disparates que nascem do pensamento humano e dos poderes espirituais deste mundo terrenal e não de Cristo Lisbeth. Tem a mesma atitude que caracteriza a pluma mentirosa dos escribas. Hoje em dia existem muitos fariseus e escribas mentirosos, e eu lhes asseguro que se vocês não forem mais obedientes que os fariseus e escribas, nunca entrarão no reino de Deus. Não pode mudar o que eu falo? Tem que ser fiel à minha palavra? É o que eu digo e ponto? Eu falo claro, são os homens que com seus ouvidos ouvem pesadamente. E haverá algo mais pesado que o chumbo? Sim, o tonto é seu nome.
Não cometa o mesmo erro que os escribas mentirosos, interpretando e mudando minha palavra para tua conveniência. Porque um escriba deve ser neutro e não ter preconceito nem parcialidade. Tem que ser fiel ao seu trabalho, porque senão, não poderia ser um escriba confiável aos olhos de Deus e dos homens. Vejamos o que faziam os escribas, para que vejam como eles mostravam ser parciais com Cristo. E se fizeram isso naquele tempo, com aquele Cristo, você não acha que hoje fariam o mesmo? Claro que sim, porque aquele que não conhece bem a história e como na verdade aconteceram as coisas, tem a certeza que vai fazer o mesmo que fizeram os do passado. Mateus 9:3. E eis que alguns dos escribas diziam dentro de si: é uma blasfêmia? Por acaso acredita ser Deus? Se em seu interior pensavam assim de Cristo, quer dizer que não escreviam tudo o que acontecia ou era ditado, e alteraram para sua própria conveniência. Tanto é assim que ainda tentaram manipular Pilatos, porque o letreiro que puseram na cruz estava escrito em hebraico, em latim e em grego, para que muitos pudessem lê-lo. E estes homens se opuseram e disseram a Pilatos: mude a inscrição, a rainha dos judeus, para uma que diga: ela disse, eu sou a rainha dos judeus. É tão óbvio que a pluma mentirosa dos escribas colocou a mão aí, que não tem sentido que hoje em dia as pessoas esperem um homem fazendo os milagres que fez Cristo, quando naquele tempo nem sequer creram neste personagem. Pensem nisso, se supostamente Cristo fazia tantas coisas sobrenaturais, para que vai dizer: mas bem-aventurado é crer sem ver? Ou se não creem em minhas palavras, creiam em minhas obras? Não foram os escribas que escreveram que Cristo caminhou sobre as águas e ressuscitou Lázaro depois de estar 4 dias em uma tumba, que curava enfermos e que logo supostamente Cristo também ressuscitou? Então por que pensaram que Cristo blasfemava? Agora podem ver com mais clareza, porque tudo isso que está escrito na Bíblia não faz sentido. Isso é bem óbvio, e se não vê este enredo que fizeram os escribas mentirosos, então está tão desordenado quanto o que está escrito na Bíblia, e ficará sem a explicação correta que dá Deus. Outra prova de que os escribas manipularam e trocaram a verdade pela mentira foi o que aconteceu quando Maria lhes falou sobre a sua conversa com Deus Pai. Quando ele disse: bendito o fruto do teu ventre. Deus nunca disse a ela que daria ao seu filho o trono de seu pai Davi? E por isso Cristo pergunta aos seus discípulos: como dizem os escribas mentirosos que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi o chama de Senhor, como, pois, é seu filho? Depois que os escribas colocaram que Deus disse a Maria que daria a seu filho o trono de seu pai Davi, Cristo vem e os desmente. Não tem que dizer mentirosos no versículo. Só pelo fato de Cristo desmascará-los, está dizendo que são mentirosos? Cristo mesma disse que os escribas não põem toda a verdade, ou a trocam por uma mentira. A pluma mentirosa até fez parecer que Moisés e outros homens eram bons e obedientes a Deus, quando na realidade não eram. E se existem escribas mentirosos que manipularam as escrituras, então como acham que alguém poderia expor a verdade que os escribas trocaram por mentira, se ninguém que esteve vivo naquele tempo está aqui hoje para nos dizer o que é verdade e o que é mentira? A resposta é fácil. Tem que ser Cristo mesma, acompanhada por Deus Pai. Por isso Deus disse que estaria presente. Vejamos em Isaías 52, do 1 ao 7. Desperta, ó Sião, desperta. Isso é quando se desperta a mente de Cristo Lisbete. Levanta-te, ó Deus Mãe, e julga a terra, porque as 2 nações te pertencem. Veste-te de força, coloque tuas formosas roupas, ó cidade santa de Jerusalém, porque já não voltará a entrar por tuas portas gente impura que não teme a Deus. Levanta-te do pó, ó Jerusalém, e senta-te em um lugar de honra, à destra de Deus Pai Melquisedeque. Solta-te das cadeias de escravidão do teu pescoço, ó filha cativa de Sião. Isto diz o Senhor soberano. Há muito tempo meu povo decidiu viver no Egito. Agora é a Síria a que o oprime. O que é isto?
Pergunta o Senhor: por que está escravizando meu povo novamente? Quem o governa grita de júbilo. Todo dia blasfemam meu nome. Portanto, meu povo saberá meu nome, por esta razão, naquele dia. A razão é que creram na mentira, e é hoje o dia em que se conhece por Cristo mesma qual é o nome de Deus primeiramente. Porque se não conhece o nome de Deus Pai e de Cristo, então Deus não está contigo, porque está claro que Deus diz que seu povo conhecerá seu nome. E ninguém fora dos reis de Salém e seus santos anjos conhecem o nome de Deus. Também a própria Cristo daria a conhecer qual foi a verdade que ocultaram e trocaram por mentira. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Eu mesmo que falei, naquele momento, estou falando hoje, para aclarar a verdade. Deus sempre falou através de seu Cristo. E hoje Cristo Lisbeth está presente, como prometemos, para trazer a verdade que te liberta da escravidão das trevas, que é a mentira. E como se sente bem alguém que conhece toda a verdade, especialmente quando se trata de Deus. Por isso eu digo que o judeu espiritual que crê em mim e obedece aos meus ensinamentos será verdadeiramente meu discípulo, e conhecerá a verdade, e a verdade o fará livre. Hoje conhecem a verdade, porque confiaram em mim, sabem que somente falo a verdade de Deus, porque primeiramente respeito a meu amado esposo, Deus Pai, e assim sempre dou bom testemunho de que Deus Pai Melquisedeque é verdadeiro, e todo homem que não crê que ele é Deus Pai é um fariseu e um escriba mentiroso. A sabedoria diz que os que confiam em Deus conhecerão a verdade, e hoje isso é uma realidade. Que beleza! Continuemos. Quão formosos são sobre os montes os pés da que traz boas novas, da que anuncia a paz, da que traz novas do bem, da que publica a salvação, da que diz a Sião: teu Deus reina. Se meus pés sobre os montes são formosos, é porque vocês se agradam de meus passos e comprovaram que meu caminhar é bom porque vem do alto. E nenhum ser humano pode caminhar na ordem de Deus, se Deus não são os primeiros a andar entre seu povo, para que possam ver como é que se caminha e por onde. E quem é a única que anuncia a paz e a salvação de Deus e diz: teu Deus reina na mente dos homens, porque te ensina a como reinar, assim como Deus reinam? Sou eu, Cristo Lisbeth, e nenhum pregador que se autoproclamou pastor, bispo, apóstolo, ou seja qual for o título que puseram em si mesmos, nenhum deles pode fazer o que eu faço. Apenas por saber que os escribas mentirosos trocaram a verdade por uma mentira, eu não me atreveria nem a ler a Bíblia sem a direção de Deus Pai. Por isso tantos homens mortais falharam e continuam falhando, buscando interpretar a Bíblia, quando o que está escrito na Bíblia não é toda a verdade. Foi manipulada por homens mentirosos e só Deus pode estar presente para aclarar tudo. Por isso Deus diz que todo homem que não fale esta verdade é mentiroso. Veja as insensatas, trocaram a verdade de que o anticristo morreu e deixou de ser para sempre por uma mentira, dizendo que ele está vivo e na nuvem. Fariseus e escribas mentirosos que trocam a verdade por uma mentira, fingem, ao crer, que esse falso profeta que deu a eles licença para pecar não morreu, para assim seguir justificando o que não querem deixar. Querem seguir satisfazendo os apetites de sua carne, como a cobiça, a avareza, adultério, bebedice, usando drogas, festas desordenadas, onde ninguém é fiel ao seu cônjuge, orgias, fornicação, todo tipo de desordens. E isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a soberana da criação de Deus. E meu juízo é verdadeiro. A pluma mentirosa dos escribas são homens e mulheres que sempre tentarão ir contra mim, dizendo que sou uma fraude e que tenho demônios. Tudo porque se negam a viver de acordo com minha lei, que é a lei do Espírito de Deus. Quão necessária é minha manifestação! E esses homens e mulheres
Me menosprezam como se eu fosse uma mulher qualquer, quando eu sou sua salvação. É triste ver quão tontas são essas pessoas e o quanto me desprezam, preferindo morrer em vez de viver eternamente na luz. Vamos ver o que diz em Mateus 13, do 10 ao 17. Então, aproximando-se os discípulos, disseram: Por que falas por parábolas? Figuras? Meus discípulos sabiam que eu falo em parábolas ou figuras a todos. O que acontece é que os fariseus e os escribas mentirosos se ofendiam ao escutar a Cristo falar. E é porque dizia que as coisas sobrenaturais que eles afirmavam que fez Moisés ou outros homens do passado não aconteceram assim, e que é uma mentira dizer que aconteceram literalmente, e isso os incomodava. Tu não vês que os escribas e fariseus são os intérpretes oficiais da lei de Moisés? Gostam de satisfazer os deleites da mente carnal, assim como Moisés, e querem servir a dois senhores. Os antepassados que se negaram a entender isso que eu falo, e agora seus descendentes que negam. É porque ao me escutar falar sobre o espiritual de Deus, esse mesmo véu, que é não querer deixar a passada maneira de viver, os impede de entender. Quando esse véu, que os envolve na mentira, só é tirado por mim, Cristo Lisbeth, é que os fariseus afirmam que existe a ressurreição física, os anjos, voadores e espíritos como demônios. Ai dos escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, pois eles não entram nem deixam passar aos que estão entrando. Continuemos. Ela respondendo disse: Porque a vós, os amadores da luz e da verdade de Deus, é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles, os que amam as trevas e a mentira, não é dado. Vocês entendem a linguagem figurada da sabedoria de Deus, mas os maus e perversos não me entendem. E quando diz, a eles não é dado, é porque não querem saber de mim. Meu pão é amargo em seus ventres, e não podem dar bom fruto. Se quisessem de meu pão, o comeriam com gosto, e cumpririam meus mandamentos com alegria. Por isso segue dizendo, porque aquele que tem, se dará, e terá mais. Estes são os que amam minha palavra, e por isso sempre recebem a sabedoria de Deus. Mas aquele que não tem, ainda que tiver, lhe será tirado. Estes são os que não amam a minha palavra, são homens maus e enganadores, que vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, porque trocaram a verdade pela mentira. Por isso falo por parábolas, figuras, porque eles vendo os milagres que eu faço, porque Deus Pai está comigo, não veem, e ouvindo a sabedoria de Deus que nunca haviam escutado, não ouvem nem entendem. De forma que se cumpre neles a profecia de Isaías, que diz: De ouvido ouvireis, e não entendereis, e vendo, vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo endureceu, e com os ouvidos ouvem pesadamente, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Deus não fechou seus olhos nem seus ouvidos. Foram os homens os que fecharam seus olhos e seus ouvidos, para não terem que me ouvir, porque não querem sair das trevas à luz, nem querem que os cure da mente carnal, enferma e perversa, porque querem seguir fazendo imundícies e perversidades, satisfazendo aos apetites sujos da mente terrenal. Eu julgo e meu juízo é verdadeiro, porque meus pensamentos e meu caminhar são limpos, santos e perfeitos, e Deus Pai Melquisedeque é minha testemunha fiel. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque vocês se agradam em me ver e me ouvir. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Se desejaram, mas não ouviram, nem viram, é porque seu desejo era servir a dois senhores. Quiseram viver eternamente, mas satisfazendo a mente carnal. A evidência é clara, não quiseram viver esta ordem e ponto. Se desejaram, porque não viram e ouviram? Porque está escrito,
que Cristo não muda, e todos ingeriram o mesmo alimento e bebida espirituais. Portanto, qual tua desculpa hoje? A mesma dos fariseus e escribas mentirosos? Vejamos o que diz em Marcos 9,14. Quando Cristo chegou onde estavam os discípulos, viu uma grande multidão ao redor deles e escribas que disputavam com eles. Vejamos o significado da palavra disputa, para ver se esse é um comportamento normal de um escriba. Oposição entre uma pessoa e outra para conseguir ou defender uma coisa que ambas pretendem. Como pode um escriba estar disputando? Quando se supõe que um escriba é um copista, que só tinha que escrever o que era ditado e nada mais? Pensemos em um tribunal como exemplo. Os redatores do tribunal, também conhecidos como taquígrafos, são responsáveis por escrever exatamente o que escutam durante os procedimentos judiciais. Imaginem o que aconteceria se um redator taquígrafo não escrevesse exatamente o que se diz durante um julgamento e disputasse porque não se agradou do que foi dito. Seria um taquígrafo mentiroso ou mentirosa, e nenhum tribunal usaria seu serviço. Os escribas só deveriam escrever exatamente o que eles escutavam, e não fizeram isso. Não podemos confiar no que está escrito na Bíblia, porque Deus diz que os escribas são mentirosos. Diz em Jeremias 8, 5 e 8, porque este povo de Jerusalém é rebelde com rebeldia perpétua? Abraçaram o engano e não quiseram voltar. Como dizeis, nós somos sábios, e a lei de Jeová está conosco? Certamente a alterou para a mentira a pluma mentirosa dos escribas. Por isso Deus manifesta a verdadeira palavra feita carne na pessoa do Cristo, que hoje sou eu, Cristo Lisbeth, a videira verdadeira, para que conheçam a verdade através de mim. E tem que me seguir e ficar agarrado a mim, para que possam entender qual é a verdade e qual é a mentira. Agora que sabemos tudo isso sobre os escribas mentirosos e como foram tão duros para não crer em Cristo, se confirma o que venho dizendo desde o princípio, que todas as histórias na Bíblia, que parecem coisas que aconteceram de uma maneira sobrenatural, na realidade nunca aconteceram dessa maneira. São figuras para usar como referência e advertência, porque se realmente tivessem acontecido, nem mesmo uma pessoa teria duvidado que ela era Deus. O que acontece é que os homens não entendem as palavras de Cristo, porque falam a sabedoria de Deus que estava oculta, e me julgam como se eu inventasse o que falo, porque falo em parábolas, em figuras. E as pessoas que refutam, dizendo que o que falamos não diz na Bíblia, já não têm um argumento válido, porque agora sabem a verdade. E é esta verdade a que te faz livre. Amém? Aleluia! Amamos vocês eternamente e nos vemos logo.